Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos à nossa sequência de Masterclass sobre como criar obra de arte com resina composta. Esse material maravilhoso, esse material sensacional, que quando a gente aprende a dominar esse material, cria-se uma amplitude de possibilidades e oportunidades para nós dentro do nosso consultório, dentro da nossa clínica, para realmente encantar o nosso cliente e consequentemente aumentar o nosso faturamento. E é com muita alegria que eu venho dividir aqui um pouco da nossa experiência sobre esse tema, experiência de 25 anos de formado. Esse ano eu faço 25 anos de formado, então foi uma caminhada muito longa para a gente chegar até aqui, e na verdade é sempre uma caminhada muito longa, de muita persistência, de muita determinação, de muita perseverança acima de tudo. E essas Masterclass, e juntamente com ela o nosso curso online, ele foi criado principalmente para ajudar os nossos colegas a também fazerem obras de arte com resina composta. E nessa minha caminhada didática e essa minha caminhada da docência, a gente pôde ensinar muitos amigos e colegas que conseguiram também dominar a técnica, dominar os materiais e também fazer obra de arte com resina composta. E assim melhorar a qualidade de vida, melhorar o seu rendimento, melhorar o seu encantamento. Então a gente fica muito feliz de nessa nossa caminhada didática ter ensinado e ter contribuído para muitos colegas. E essa é a nossa grande missão, né? De nós como docente, como professores, né? Poder dividir o conhecimento, porque o conhecimento ele é só válido se a gente pode dividir. E quando a gente permite isso, que outros colegas também atinjam o grau de excelência e evoluam em todos os sentidos, poxa vida, isso é um orgulho muito grande para nós. E só que muitas vezes fica tudo muito limitado a uma sala de aula. Então nós resolvemos, depois de muito planejamento, depois de muita organização, de muita persistência e aprimoramento, fazer as nossas Masterclass, entrar com muita qualidade nesse mundo online, para que muito mais pessoas possam conhecer a nossa filosofia, a nossa metodologia, que é muito simples, para também criar obra de arte com resina composta e, consequentemente, encantar os seus clientes, melhorar a sua vida e o seu faturamento. Então nós, através desses 25 anos de muito estudo, agora vamos proporcionar para vocês uma amplitude muito maior de pessoas, a nossa visão, a nossa filosofia de uma odontologia de excelência, de uma odontologia de alta performance, que eu já adianto para vocês, não é uma odontologia cara. Não precisa ser uma odontologia cara, como é pregado muitas vezes aí. E eu tenho certeza que se você seguir passo a passo toda a nossa metodologia, vocês aí, Brasil afora, e a gente tem colegas de outros países também, vão com certeza criar obras de arte com resina composta. Através dessas Masterclasses, nós vamos dar para vocês dicas muito importantes de como melhorar, os possíveis erros, o que a gente erra mais, tá? Então algumas dicas muito interessantes sobre diferentes técnicas para que a gente possa melhorar cada vez mais. E com isso, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês nessa aula, na outra e na terceira aula, o projeto do nosso curso online, que vai ser acessível a todo mundo e que aí sim nós vamos mergulhar profundamente no mundo das resinas compostas. E eu não tenho dúvida que vocês, assim como eu, vão conseguir fazer obra de arte com resina composta, né? Aqui os meus contatos,
de todas as minhas redes sociais, do meu site, que é o fabiocene.com.br, o nosso Instagram, que é o @fabio.cene, onde a gente faz muitas publicações extremamente interessantes, extremamente didáticas sobre tudo que envolve a odontologia estética, restauradora e reabilitadora, juntamente com o nosso Facebook. E aqui o nosso canal do YouTube, onde a gente tem um canal muito legal, que é o Fábio Cene, onde a gente posta vídeos, vários vídeos didáticos sobre todo esse mundo da odontologia estética, restauradora e reabilitadora. E são vídeos com praticamente nenhuma edição. Eu adoro colocar coisas sem edição, principalmente quando pega a gente numa situação mais difícil. Eu gosto de fazer os vídeos dessa situação e como a gente vai solucionar. Tá? Então entrem no nosso canal do YouTube, se inscrevam lá, que consequentemente vai contribuir muito mais para a vida de vocês. Eu quero mostrar aqui para vocês as minhas paixões, a minha vida, né? A razão maior da minha vida, que é a minha família. Aqui a minha esposa Miriam, essa mestiça nipônica, linda, maravilhosa e brava, mas que está ali do meu lado, me suportando a cada momento, a cada ausência. O meu filho Arthur, de 8 anos, e aqui o nosso presentinho de 1 ano e 11 meses, que é a nossa filhinha Isis. Então aqui a família, o nosso alicerce, o nosso cerne e realmente o meu grande suporte, principalmente nas minhas ausências, né? Então, o que seria de mim sem a minha família? Então são minhas grandes paixões. E muitas das pessoas que me conhecem sabem que uma paixão que eu tenho chama-se manga larga marchador. Né? A gente tem lá em Minas Gerais, nas montanhas de Minas Gerais, na cidade de Aiuruoca, no sul de Minas, né? O nosso Aras, onde sempre que eu tenho tempo eu vou para lá para cavalgar e curtir os meus bichos. Gosto demais. Aqui a minha formação, que eu quero dividir com vocês, esses 25 anos de formação. Eu sou graduado pela Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, onde de 94 a 97 eu tive dentro dessa universidade, na época, Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, uma estrutura pequena e que hoje virou uma universidade gigantesca. Esse ano eu comemoro 25 anos de formado, nós tivemos o nosso encontro e eu fiquei realmente muito orgulhoso quando eu vi aquela pequena escola se transformar numa universidade gigantesca e de extrema excelência. Então, realmente, eu sou muito orgulhoso de ser graduado pela Universidade Federal de Alfenas. Depois da minha graduação, eu tive a oportunidade de, em 98, fazer a minha especialização em dentística pela Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo. Consequentemente, o meu mestrado em dentística, sob orientação do grande professor José Mondelli, e depois o meu doutorado, juntamente com o doutorado sanduíche também, pela orientação do gênio professor José Carlos Pereira, onde eu tive, e a partir do meu doutorado, nasceu grandes oportunidades. Então, que foi fazer o meu doutorado sanduíche pela University of Missouri, nos Estados Unidos, e a minha residência também em biomateriais pela University of Missouri. E dentro de Bauru, com todos os meus grandes mentores, professor Mário Honorato, professor Ricardo Marins de Carvalho, professora Maria Tereza Ata, professor Rafael Mondelli, professor Áquila, professora Maria Fidela, professor Eduardo Batista Franco, professor saudoso, um gênio também, professor Carlos Eduardo Franciscone, ou seja, grandes mentores que eu tive dentro da dentística e da reabilitação, aonde eu sou eternamente grato. Eu também sou especialista em periodontia e prótese, professor da Universidade Estadual de Londrina, UEL, uma grande universidade
pública e que eu me orgulho muito de ser professor da odontologia e divulgar a odontologia da UEL mundo afora. Também eu tenho a minha clínica particular aqui em Londrina, a Sênior Odontologia Avançada, e o Instituto Sênior de Odontologia, onde a gente promove cursos de imersão e aperfeiçoamento presencial em todo esse mundo da odontologia estética, restauradora e reabilitadora. Então, meus amigos, foi uma caminhada longa, de muito estudo, muita determinação, muita perseverança em busca do conhecimento que contribuiu demais para o meu alicerce. O grande alicerce da nossa vida profissional é o conhecimento acima de tudo. E eu aprendi com os meus grandes mentores da graduação e da pós-graduação o poder do conhecimento. A odontologia, sim, é uma profissão muito artesanal, muito técnica, que necessita, sim, de muita prática e muita habilidade manual. Mas que isso é conseguido, né? A gente consegue habilidade manual praticando. Quando eu estava na minha graduação, meu Deus do céu, parecia que eu tinha 2 mãos esquerdas. Hoje eu falo que eu tenho uma. Então, a habilidade a gente adquire praticando, né? Mas o alicerce a gente adquire com conhecimento, estudando, né? E como eu falei para vocês, eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado sanduíche na Universidade do Missouri em biomateriais com esse gênio chamado Paulette Spencer, né? Que é uma das minhas grandes mentoras até hoje, que é diretora do Instituto de Bioengenharia hoje da Universidade do Kansas, aonde eu tenho o privilégio também de estar junto com ela, de participar das suas pesquisas, aonde ela revolucionou o mundo da adesão e odontologia e que eu vou dividir um pouquinho com vocês também. Então, professora Paulette Spencer realmente é uma presença gigante na minha vida em termos de conhecimento. E eu moro em Londrina, norte do Paraná, uma cidade linda aqui, muito moderna, com uma qualidade de vida maravilhosa, aonde eu moro desde 2005, quando eu vim para a Universidade Estadual de Londrina, e uma cidade que me recebeu com muito carinho, com muita alegria, com muita amizade. Londrina tem hoje cerca de 700 mil habitantes e com uma qualidade de vida sensacional, uma cidade linda realmente, aonde todos são muito bem-vindos a conhecer Londrina. E a minha vida hoje ela é dividida entre a Universidade Estadual de Londrina, com muito orgulho, no curso de odontologia, departamento de odontologia restauradora. Ela é dividida com a minha clínica também, a Sênior Odontologia Avançada. Então eu falo que eu sou clínico, eu sou assim como você, eu sou clínico também. Eu vivo as alegrias, as tristezas, os desafios, os momentos alegres, os momentos tristes, as dificuldades da odontologia, assim como você. Minha vida não difere nada da de você, né? E eu quero, com essa mentoria, com essas masterclass, com os nossos cursos online, dividir com vocês a minha vida clínica também, claro, sempre embasada em muito conhecimento. E aqui em Londrina a gente tem o Instituto Sênior de Odontologia, que é o nosso centro de pós-graduação, onde a gente promove cursos de imersão e aperfeiçoamento em todas as áreas da odontologia estética, restauradora e reabilitadora. Então, entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder receber vocês em toda a nossa estrutura aqui. E vamos falar um pouquinho de beleza, né? Foca aqui, dá um zoom pra gente aqui. E quando a gente fala de beleza, será que tem um padrão rígido de beleza? Será que tem um padrão ideal de beleza? A gente vive num mundo doido hoje em dia, onde a busca por um corpo perfeito está cada vez mais acelerado, muitas vezes exagerado. A gente vive, parece, a matematização da beleza, onde um lado tem que ser exatamente igual ao outro, né? E muitas vezes nós estamos vendo pessoas bizarras se deformando em busca dessa matematização e simetria perfeita.
né? E a gente sabe que muito da beleza ou a beleza do ser humano é por leves assimetrias. Se a gente cortar o nosso rosto e colocar duas metades, direita e esquerda, façam isso aí, a gente fica bizarro, né? Então, a assimetria leve, gente, é beleza. Então, nós temos que entender disso aí. E quando a gente fala de beleza física, nada mais lindo do que um sorriso e dentes bonitos. Seja masculino, seja feminino, né? O sorriso, os dentes são a parte mais linda da beleza do ser humano. E a gente viveu isso aí durante essa pandemia, aonde a gente vivia com máscara, né? E eu brinco nas minhas aulas, quantos dos solteiros aí se decepcionaram quando a pessoa baixou a máscara e viu que o sorriso e os dentes estavam completamente desarmônicos, né? Então o sorriso é a parte mais linda da beleza do ser humano, né? E já dizia Ivo Pitangui, um dos cirurgiões plásticos mais famosos de todos os tempos, que dentes faltando e feios chamam mais atenção do que uma pele lisinha e sem rugas. Isso é fato. A odontologia, dentes bonitos, sorrisos perfeitos, são realmente a parte mais bonita da beleza do ser humano, né? E a odontologia, meus amigos, vejam isso aí, é a única ciência capaz de replicar a natureza. Nós fazemos dente. Quando nós fazemos a técnica correta, com o material correto, nós fazemos dente naturais, nós replicamos a natureza. E nenhuma ciência é capaz de fazer isso, replicar literalmente a natureza. Se nós imaginarmos, vejam bem, imaginem a complexidade ótica desse dente. Porém, imagina que por alguma razão esse dente sofra um trauma ou escureça. Nós conseguimos replicar com perfeição, seja com resina, seja com porcelana, esse dente extremamente complexo. Então olha que lindo a odontologia. Se nós pensarmos que se uma pessoa perder o seu incisivo central, nós, através de técnicas, conseguimos colocar um outro dente exatamente igual e que vai absorver e refletir luz igual ao seu dente natural. Nenhuma outra ciência promove isso. Replicar a natureza com extrema perfeição e extrema durabilidade. Só a odontologia é capaz disso, né? Então, odontologia é investimento em qualidade de vida, sem dúvida alguma. E aí nós vamos falar de odontologia estética, essa área linda, maravilhosa, que está cada vez mais efervescente e crescendo. E para a gente fazer a odontologia estética, nós temos basicamente o quê? Resinas compostas, que é o foco do nosso curso, aonde quando bem dominadas, bem trabalhadas, bem conhecidas, nós fazemos verdadeiras obras de arte, devolvendo beleza, resistência, naturalidade e longevidade. E temos também as cerâmicas odontológicas, nos seus diferentes tipos, diferentes técnicas, que, juntamente com uma técnica no consultório bem feita, um ceramista de qualidade, nós realmente conseguimos fazer obras de arte extremamente naturais. Então a odontologia é linda quando a gente tem uma técnica correta, um material correto, um material dominado e alicerçado, acima de tudo, pelo conhecimento. Tá? E a gente fala de odontologia estética e eu vejo os meus alunos muito ansiosos para fazer resina, para fazer cerâmica, que cor é isso, que cor é aquilo, né? Mas a gente esquece que a base da odontologia estética chama-se adesão. A adesão é o alicerce da odontologia estética, é o passo mais importante de qualquer procedimento na odontologia estética, porque veja bem, qual é o material que está em direto contato com o dente? É o adesivo e não a resina, não o cimento e não a cerâmica. E 90% dos erros e dos problemas que a gente tem na odontologia estética são por erros na adesão, tá? E é por isso que a gente tem um mini curso e um curso completo sobre adesão, que nós vamos falar mais tarde, e para os alunos
que vierem com a gente nessa jornada de como criar obras de arte em odontologia estética vão ter surpresas muito grandes no que tange a esse tema. E como eu falei para vocês, a minha vida mudou completamente quando eu tive a oportunidade do meu doutorado e até depois do doutorado estar ligado à minha grande mentora, professora Paulette Spencer, hoje na Universidade de Kansas, onde ela revolucionou a parte da adesão em odontologia, e cada vez que eu vou para lá realmente é algo novo para melhorar o meu alicerce, a minha adesão, a minha odontologia estética, e é isso que eu quero também dividir com vocês e proporcionar esse conhecimento para vocês. Então, dominar esses frasquinhos, meus amigos, é a base e o alicerce da odontologia estética, tá? E como é que eu vou replicar a natureza com resina composta? Como, meus amigos? Alguns conceitos que eu quero dividir com vocês aqui. Eu tenho que entender de característica ótica da estrutura dentária, anatomia ótica, entender que eu tenho que replicar dentina, que é um substrato que tem uma opacidade em torno de 70% e uma translucidez em torno de 30%, e que tem mais volume na cervical do que na incisal. E olha que legal, se a dentina não é 100% opaca, ela deixa passar a luz, tá? Quanto mais fina, mais luz passa, ou seja, a dentina é opaca e é translúcida também. O esmalte já é o contrário, né? Ele é uma estrutura mais fina, mais translúcida, que deixa passar a luz, aonde ele tem menor volume na cervical e maior volume na incisal. Isso faz com que o dente seja um filtro de passagem e entrada de luz, criando estruturas ópticas maravilhosas. E que se a gente não respeitar essa anatomia óptica, acontecem erros. E nós vamos falar muito desses erros na nossa segunda Masterclass de amanhã. Por isso, não percam. Então, dominar e conhecer a anatomia óptica é sensacional. Entender todo esse mosaico de cor que o dente está falando para a gente. Não somente em termos de cor, mas em termos de percepções ópticas. Olha como o dente é um mosaico de cor, de características ópticas, principalmente de opacidade e translucidez de cervical para incisal. Como eu falei para vocês, é possível replicar isso aqui com resina composta, mas eu tenho que conhecer e ler o que o dente está falando para mim. Juntamente com isso, entender de forma e linha dos dentes, anatomia dentária. Eu tenho que entender, meus amigos, vamos lá, um conceito essencial. Todo dente anterior, ele tem dimensões anatômicas, ou seja, de cervical para incisal tem X, de mesial para distal tem Y. E isso só muda se eu desgastar o dente. Porém, todo dente ele tem uma área óptica de reflexão e absorção de luz. Então, todo dente anterior tem uma área plana, que a gente chama de área de espelho ou área de reflexão de luz, que quando cai para proximal, forma uma crista mesial e uma crista distal. E tudo que está dentro dessa crista vai refletir luz. Tudo que está fora vai esconder luz. Então, eu movimentando essas linhas, eu mudo oticamente o meu dente. Isso é essencial quando a gente fala de odontologia estética. Muitas vezes o erro não está na cor, mas está na anatomia, nas linhas de reflexão, porque eu não respeito o que? Área plana cai para proximal, área plana cai para proximal. É por isso que muitas vezes, quando a gente vai fazer facetas múltiplas, o paciente às vezes chega e doutor, esse dente está mais largo do que esse está mais comprido do que esse. Anatomicamente eles estão iguais, mas oticamente estão diferentes, porque essas linhas estão posicionadas diferentes, refletindo luz diferente, e isso vai alterar a percepção óptica. Nós vamos explicar muito bem esses nossos conceitos no nosso curso online que está por vir. E aí sim nós vamos falar de cor. E cor é um jogo de percepção e luminosidade, aonde eu tenho que ter os meus olhos bem treinados para enxergar detalhes ópticos,
onde eu tenho que ter uma luminosidade no meu consultório que mimetize ao máximo a luz natural para que eu possa perceber com naturalidade. E eu tenho que entender as dimensões da cor. E as dimensões da cor são extremamente complexas. Nós temos principalmente o que? Matiz e croma. Matiz, o nome da cor azul, amarelo, cor-de-rosa, branco, né? E o croma, a intensidade desse pigmento. Porém, veja bem, além do matiz e croma, o dente tem outras dimensões ópticas de extrema importância. Opalescência do esmalte, que dá aquela característica da borda incisal azulada, acinzentada. Fluorescência, principalmente da dentina, que dá aquele aspecto claro na luz negra. E principalmente opacidade e translucidez. Entrada e saída de luz. Entrada e reflexão de luz, que vai reger o fenômeno principal da cor, que chama-se valor, que é o grau de luminosidade. E vejam bem, é aonde a gente erra mais. Nós dentistas somos muito viciados em matiz e croma, matiz e croma. Tá? E muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, e nós vamos falar muito isso no nosso curso online, o erro está aqui. Ou a gente opacifica demais e fica muito claro, ou opacifica de menos, fica acinzentado, que é o valor, a propriedade mais abstrata, porém a mais importante, quando a gente fala de odontologia estética. E a gente só consegue ver o valor com precisão em preto e branco. Tá? E quando a gente fala de valor, o terço mais luminoso do dente geralmente é o terço médio. Eu fui criado numa época que era assim, A3, A2, A1, A3, A2, A1, mais cromado, menos cromado, mais claro, né? Mais cromado, intermediário, mais claro. E praticamente nunca é assim. Tá? Então eu tenho que entender, eu tenho que tirar foto e ver o meu dente em preto e branco, né? Uma dica já para vocês quando forem selecionar a cor. E entender que o meu dente, ele é policromático. Não adianta, né? O dente é uma estrutura com diferenças ópticas muito grandes, de cervical para incisal, de mésio distal, né? A luz entra e sai de uma maneira muito linda e, dependendo da espessura da minha dentina e do meu esmalte, cria efeitos policromáticos lindíssimos. Olha esse dente, por exemplo. Olha a complexidade óptica que eu tenho nesse dente. E a gente, quando vai selecionar a cor de um dente, a gente é muito viciado no que? Escala Vita, Vita, Vita. E vejam bem, a escala Vita é uma escala estática feita para porcelana e não para resina. E aí começam os erros de seleção de cor. E geralmente a gente coloca a Vita, tira a Vita, né? E vai fazer uma restauração baseado na Vita e nós vamos errar. Por quê? Porque o dente é muito mais do que escala Vita. É muito mais do que A3, A2 e A1 igual eu aprendi. É um jogo de cores de cervical para incisal, olha, de nuances que eu tenho que mapear as divisões ópticas de cada dente, o que cada região está me falando opticamente em termos de matiz, de croma, mas principalmente de opacidade e translucidez. E juntamente com esse mapa cromático, veja bem, isso não é seleção de cor de resina. Isso é eu enxergar o que cada região do dente está me falando e eu colocar nomes. Por exemplo, uma área mais densa, mais opaca, mais homogênea, marrom ou amarelo. Aqui uma área mais luminosa, com mais translucidez, né? E a incisal bem translúcida, com ramificações, as pontinhas dos mamelos mais amarelos. Vejam bem, eu tenho que ler o que o dente está me falando opticamente antes de selecionar a minha resina composta. Então, esse mapa cromático, olha aqui, eu adoro os meus desenhinhos. Então eu vou fazendo essa leitura e no meu dente eu vou colocando todas essas informações das minhas divisões ópticas. Tá? Então, esse é o primeiro passo importante para depois eu selecionar a cor.
E como é que eu vou selecionar a cor de uma maneira mais precisa? Com a resina que eu uso, colocando em cada região dessas divisões cromáticas, e aí, olha aqui, eu vou distribuindo as minhas resinas, olha, com o dente bem hidratado, eu vou fazendo bolinhas de resina em cada uma daquelas regiões cromáticas e vou polimerizando. E vejam bem, essas bolinhas de resina têm que ser fininhas, 1 milímetro no máximo. Um dos erros que a gente comete é fazer bolinhas de resina muito espessa, né? Então a gente vai mapeando cada região do dente, igual a gente viu anteriormente, e vai vendo qual resina que vai dar mais certo na minha cervical, no meu terço médio, na minha incisal. E juntamente com isso eu vou colocando o esmalte, as resinas de esmalte também, para criar todo o filtro opalescente. E juntamente com isso, meus amigos, olha aqui, essa foto que eu tirei, que pode ser com celular, e é muito importante, eu levar ela para o preto e branco, em qualquer programa de imagem, para eu ver o valor, a luminosidade dessa resina. E olha que legal, muitas vezes uma resina dá certo no colorido, mas no preto e branco ou ela fica muito luminosa ou muito acinzentada. E aí a gente fala, Fábio, eu acredito no preto e branco ou eu acredito no colorido? No preto e branco, que rege o valor. Olha aqui como essa resina no preto e branco está muito luminosa, com certeza não vai dar certo. Olha aqui como certas resinas ficam muito acinzentadas, não vai dar certo. Olha que legal, isso é o valor, tá? Que é o grau de luminosidade, que é regido pela opacidade e translucidez, tá? E aí nós temos as nossas resinas compostas, esse material maravilhoso, sensacional, democrático, aonde nós temos excelentes resinas no nosso mercado. E para mim, todas as resinas do mercado são Ferraris, sensacionais. O que a gente precisa então, independente do nosso sistema? Escolher uma resina que tenha um custo-benefício acessível para nós e que eu domine a minha resina. E eu vejo erros que as pessoas cometem, não é porque a resina é ruim, mas porque eu não domino a minha resina. Porque eu não brinco com a minha resina em um modelo de estudo, ou até comparando ela com a minha escala Vita. Então, não existe resina ruim, tem resina que não é dominada, que não é conhecida. E como é que eu domino a minha resina? Né? Brincando com ela num modelo de estudo, né? Entendendo o que essa resina está falando para mim, porque veja bem, gente, se eu pegar todas essas resinas que estão aqui, se eu pegar 10 marcas de resina top e colocar todos os A1, A2, um do lado do outro, vocês vão ver que tudo é diferente. Opacidade, translucidez, matiz, cromo e valor. Se eu pegar, testem isso na casa de vocês para quem tem escala Vita, façam uma bolinha da dentina A1, A2, A3 e coloquem na escala Vita e polimerizem. Vocês vão ver que muito provavelmente não vai bater com a escala Vita. Por isso que selecionar a cor de resina por escala Vita não é nem dar um tiro no pé, é dar um tiro na cabeça. Então dominem as resinas de vocês. Perguntem para o fabricante, olha, que essa resina é o que? É esmalte, é dentina, é bórea, translúcido, é opaco? Eu tenho que saber, senão eu vou errar. Tem resinas que seguem a escala Vita, A1, A2, A3, B3. Tem outras resinas que não seguem a escala Vita. E eu preciso entender o que é cada nome, tá? Porque todas as resinas são sensacionais. E quando a gente domina a resina, a gente faz obra de arte. Com beleza, resistência e naturalidade. Com um material extremamente democrático, com um material extremamente resistente, extremamente bonito, extremamente natural e com alta durabilidade. Hoje as resinas estão tão sensacionais que a gente pode fazer desde uma simples restauração até uma mega reabilitação com aumento de dimensão vertical com resina composta. Esse material maravilhoso, sensacional e que quando a gente domina, a gente conhece e a gente faz obra de arte.
E é isso que eu quero dividir com vocês. Nessas nossas masterclasses e nos nossos cursos, no nosso curso online, que vocês vão ver e vão receber informações sensacionais desse nosso curso. E mais uma vez, entender a anatomia cromática, tá? Entender a anatomia cromática, tá? Porque muitos dos erros estão porque a gente não respeita a espessura de esmalte, dentina, esmalte. E a técnica é muito simples para a gente fazer dente, meus amigos. Muito simples. O que é a técnica? O que é a receita de bolo? Esmalte, dentina, esmalte. Esmalte, dentina, esmalte. Só que, para cada situação, esse esmalte, dentina, esmalte é completamente diferente. É por isso que eu não gosto de receita de bolo universal. Não existe. Existe uma receita de bolo para cada dente, para cada situação, para cada paciente, que vai ser esmalte, dentina, esmalte. Só que esse caminho tem muitas variáveis e para cada paciente, para cada dente, é uma situação de esmalte, dentina, esmalte que muda matiz, croma, valor, espessura de dentina, espessura de esmalte, tá? E nós vamos mostrar muito isso na nossa masterclass de amanhã, onde nós vamos mostrar um pouquinho de técnica e os possíveis erros, tá? Então não percam a nossa masterclass de amanhã. E aí nós temos o que? A dentina, um corpo mais opaco, né? É a dentina que vai dar o matiz, o croma e a opacidade, e o esmalte serve como um filtro opalescente para reger a entrada e saída dessa luz. E as pessoas sempre me perguntam, Fábio, qual marca de resina que eu compro? Que cor de resina que eu compro? Como eu falei para vocês, hoje para mim as resinas estão sensacionais. O que vai reger é o que? Custo-benefício e também o que? Eu dominar essa resina. Fábio, eu preciso ter a resina mais cara do mercado para fazer obra de arte? Não precisa. Né? A odontologia de excelência, a odontologia de alta performance não é cara. Não precisa ser cara. Tá? A gente vive num mundo onde parece que a gente tem que ter tudo para fazer odontologia de excelência. Tá? E não é. Cuidado com essas pegadinhas do mercado, onde a gente tem que ter tudo do mais caro para fazer obra de arte. Não. Vem comigo que vocês vão ver. Então, gente, o que eu falo para os meus alunos? Tenham mais cores de dentina e menos de esmalte. Porque o que rege o matiz, o croma, o valor, a opacidade, a translucidez, é a dentina. E eu vejo muitas vezes o contrário. Né? As pessoas têm muito esmalte e pouca dentina. Aí realmente fica mais difícil. Olha que dica legal para vocês. Tenham então mais cores de dentina e menos cores de esmalte. Tá? E aí, gente, nós temos resina de tudo quanto é jeito. Entre o branco azulejo até o grão de café, nós temos cores para tudo. Nós temos então resinas, vejam bem, do mais opaco para o mais translúcido. Então nós temos resinas opacas, bem opacas, com uma opacidade aí de 90% para mais, para a gente utilizar em dente escurecido. Temos resinas de dentina com opacidade em torno de 70%, exatamente iguais à dentina. Resinas de esmalte com uma translucidez de 70% a 80%, exatamente igual ao esmalte. Resinas translúcidas, bem translúcidas, quase transparentes, para a gente fazer detalhes de maior translucidez. Tá? Resinas bore, que são aquelas resinas intermediárias, que não é nem esmalte, nem dentina. Tá? Então, nós temos aí uma amplitude gigantesca de resina que a gente tem que entender. O que é cada bisnaga? Essa bisnaga é o que? É um opaco? É dentina? É bore? É esmalte? É translúcido? Né? E além disso, qual que é a porcentagem de opacidade e translucidez dessa resina, dessa dentina, desse esmalte? Tá? Eu tenho que perguntar para o fabricante. Tá? E olha que dica legal. Toda a dentina, então a opacidade da dentina tem que ser em torno de 70%, 70 e 30 de translucidez. Se uma dentina ela tem uma opacidade menor, 60%, por exemplo, ela não vai bloquear a luz, a minha resina vai acinzentar. Olha que dica legal. Tá? Então, como é que eu sei disso? Consultando o fabricante.
tá? E entender disso aqui, olha, opacidade e translucidez. Opacidade e translucidez que vão reger o meu valor. E que na grande maioria dos erros está no valor. Vocês querem ver? Quantos de nós já não fizemos um dente fraturado, uma fratura, aonde a gente fez bonitinho, esmalte fininho, corpo de dentina, esmalte vestibular e no final ficou acinzentado? Olha aqui, ó, caso meu. E aí o que a gente faz? Troca de resina, troca de cor, por exemplo, fica acinzentado. E aí a gente vai trocando, vai se frustrando, compra outra resina e não dá certo. Porque o erro aqui não está no matiz e no croma, está na opacificação, na translucidez, no valor. Então, como aqui opacificou pouco, ou porque colocou pouca dentina, ou porque aquela dentina não é opaca o suficiente, a luz passa, fica cinza. O erro está no valor. Quantos de nós já fizemos ou fazemos dentes escurecidos e no final esse dente ficou acinzentado, amarronzado, e nós trocamos e ficou acinzentado, trocamos e ficou acinzentado? Por que é acinzenta? Porque opacificou pouco. Está passando muita luz, fica mais translúcido, o valor vai lá para baixo. Tá? Olha aqui, ó, acinzentou. Não adianta trocar A1 por A2, A1 por bleach. Não, o erro está na opacificação lá dentro. Nós vamos explicar isso muito, muito fortemente, tá? Na Masterclass de amanhã e no nosso curso também. E se a gente não domina isso tudo, meus amigos, todo esse mapeamento cromático, enxergar detalhes, a odontologia de alta performance está em enxergar detalhes e reproduzir isso aí, replicar esses detalhes. Por isso que a gente tem que ter instrumental adequado, que não é caro, tem que dominar a minha resina, tem que enxergar bem os detalhes, para que a gente possa realmente fazer obra de arte com resina composta e replicar a natureza, principalmente na situação mais difícil, que é incisivo central unitário. Olha isso aqui, resina composta. Então, em termos de matiz, croma e valor, olha como é que não tem discrepância, nem para mais luminoso, nem para mais acinzentado, tá? Então, eu ler o que quioticamente o meu dente está falando e depois com a resina que eu trabalho, eu distribuir as minhas bolinhas aqui em cada região e ver com que resina eu vou reproduzir isso aí para que eu crie realmente uma verdadeira obra de arte, em termos de matiz, croma e principalmente opacidade e translucidez, que vão reger o meu valor. Tá? Então isso para mim é odontologia de alta performance. Ler, entender, anotar e reproduzir esses detalhes com o meu material. E a odontologia de excelência e de alta performance é isso, e que não precisa ser cara. E eu vou mostrar para vocês, né? Seja nessas nossas masterclass, seja no nosso curso online. Não precisa ser cara. Eu tenho um programa aqui na minha clínica, no meu instituto, que é de mentoria, aonde 1, 2 pessoas vêm ficar um tempo aqui comigo, 2 dias, 3 dias, 4 dias, estudando o assunto que ela quer. E quando as pessoas vêm para cá e elas veem o que eu uso para fazer resina, cerâmica, elas até se impressionam e se frustram. Elas pensam que, uau, lá vai ter o que tem de mais caro, e não tem. Porque a odontologia de excelência e de alta performance não precisa ser cara, igual muitas vezes é passado pra gente, o mercado passa e muitas vezes a gente se frustra. Eu já me frustrei muito, tá? E aí quando eu fui descobrindo que não, isso muitas vezes é criado pra gente se frustrar, né? Eu quero dividir com vocês, não se frustrem. Odontologia de excelência, de alta performance, não precisa ser cara, tá? E eu vou mostrar isso tudo pra vocês, tudo, né? E como eu vou fazer obra de arte com resina composta? Como eu vou pegar esse material bruto e fazer um dente que biomecanicamente, que esteticamente vai ser perfeito,
vai replicar a natureza. E aqui eu já quero adiantar para vocês que muito em breve, e vocês vão ver grandes informações, né, na terceira Masterclass nossa sobre o nosso curso online de como criar obras de arte com resina composta. O nosso curso está sensacional. Como eu falei para vocês, foi muito tempo planejando, foi muito tempo maturando esse curso, foi muito tempo criando uma metodologia extremamente fácil e simples de se replicar. Foi criando aulas teóricas com muito conhecimento acima de tudo. Vejam bem, o conhecimento é o alicerce, é a base. Então, foi muito tempo planejando, mudando, executando, para que nós criássemos um curso, né, de extrema perfeição, de extrema facilidade para todo mundo que seguir a nossa metodologia de maneira muito sistemática, vai sim fazer obra de arte com resina composta. Então vem com a gente, amanhã e depois de amanhã nós vamos detalhar bem de como vai ser o nosso curso, valores e altos brindes e benefícios para quem fazer o nosso curso de como criar obra de arte com resina composta direta, tá? Olha o que a gente é capaz, olha o poder que nós temos nas mãos, olha o poder de encantar os nossos pacientes, olha o poder que nós temos nas mãos para ganhar dinheiro com resina composta. Fazer obra de arte com beleza, resistência, naturalidade e durabilidade acima de tudo. E, consequentemente, encantar o nosso paciente, nos encantarmos também, nos melhorarmos e, consequentemente, aumentar o nosso retorno financeiro. Então, vem com a gente, né? Não percam a Masterclass de amanhã, não percam a Masterclass de depois de amanhã. Tá? Então a gente vê esse poder transformador da resina composta, da nossa capacidade de fazer verdadeiras obras de arte. Tá? A gente faz dente, a gente modifica a vida das pessoas. Tá? Quando a gente trabalha bem com esse material, entende o que ele pode nos proporcionar, independente da resina, gente. Toda resina, quando bem trabalhada, vai nos proporcionar qualidades lindíssimas de trabalho. Mas eu tenho que aprender a dominar a minha resina, a enxergar o que ela é capaz de fazer por mim, né? Enxergar cada detalhe do meu dente para que eu possa replicar esses detalhes com a minha resina composta. E eu falo para todo mundo, eu sempre fui um aluno muito sonhador, né? Muito determinado. Eu falei, eu quero aprender a fazer isso aqui. E eu aprendi, né? Aprendi depois de muito tempo, mas praticando com perseverança. E eu falo para vocês sem demagogia, se eu conseguir, todo mundo vai conseguir. Eu prometo isso para vocês. Seguindo adequadamente a nossa metodologia, o nosso curso, detalhe por detalhe, vocês vão sim, assim como eu, fazer obras de arte com resina composta. Tá bom? Vem com a gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês e eu convido a todos para amanhã, o mesmo horário, nós partimos para a nossa segunda aula, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre técnica, erros e como solucionar. Muito obrigado, amanhã a gente se vê, forte abraço, saúde e sucesso!